Pare, pense, olha, apague a luz, ajude a economizar. A Sermofu, o Super LED e mais de 1.500 crianças participam de um grande trabalho de conscientização ambiental. Nos ajude a preservar os recursos naturais. Cuide, proteja, plante. O planeta precisa dessa energia positiva. A porta da geladeira tá aberta, que estranho. Apague a luz, feche a torneira, não demore no seu banho. A porta da geladeira... Já fechei! Super LED chegou, vamos aprender. Super LED chegou, ele vai ensinar. Apague a luz, feche a torneira, não demore no seu banho. A porta da geladeira tá aberta, que estranho! Apague a luz, feche a torneira, não demore no seu banho. A porta da geladeira já fechei!
procuram um lugar ideal que ofereça as melhores opções de lanches? Trailer do Chico Bento. O melhor prensadão. Os mais deliciosos lanches para toda a família. Próximo à Caixa Econômica Federal, em Morro da Fumaça. Telefone 3434-1639 ou 99625-4512. Com entrega a domicílio. Trailer do Chico Bento. Venha conhecer. Venha assim perto de mim. Agora, Silvio Zionó. Olá, como está? Tudo bom com você? Pois bem, hoje em edição excepcional aqui na TV Sul, para falar sobre os recursos hídricos e facial do Rio Uruçanga, o nosso convidado de hoje é o professor Leonardo, que é um dos coordenadores, é o coordenador técnico do projeto. Bom dia, professor. Bom dia, Beto, tudo bom? Tudo certo. Bom dia a todos os telespectadores. E é uma satisfação estar aqui conversando hoje sobre a água, né? Sobre os recursos hídricos, e um grande prazer. Leonardo, quando começou o projeto e por que esse projeto? O projeto começou em julho do ano passado. É um projeto realizado pela Unisul em parceria com a Secretaria de SDS, Secretaria de Econômico Sustentável do Estado de Santa Catarina, junto com a FAPESC. Então, é um projeto que visa fazer um levantamento sobre os recursos hídricos da região. Então, no estado inteiro, existem projetos como esse sendo executados ou que já foram executados. Então, é para verificar a quantidade de água que é produzida nos rios, né? Naturalmente, os rios produzem, a qualidade da água, quais são os principais usos da bacia, e quais são as necessidades para que essa água se mantenha com qualidade e quantidade ao longo do tempo. O lançamento foi o ano passado em Uruçanga, né? O lançamento foi em Uruçanga, acho que foi julho, 20 de julho, se eu não me engano. E desde então, esse projeto tem várias ações, né? Desde a parte de mobilização social para o público entender como que funciona o projeto. Depois ele passa por uma parte de levantamento de dados, então a parte de levantamento de dados ambientais, as análises de qualidade de água, a parte de flora, fauna da região, e os cálculos de quantidade de água produzida. Então faz uma modelagem em cima da quantidade de chuva, e isso numa perspectiva da quantidade de água que o rio possui, né? E também é feito um levantamento sobre os usos na bacia. Então é feita uma estimativa de quanto se usa de água na bacia em todos os setores: agricultura, indústria, pecuária,
abastecimento público. Então é feito esse levantamento para depois confrontar a quantidade de água que o rio produz e ver o quanto que se usa na bacia de água, para depois saber se vai ter no futuro água, né? Se é possível se desenvolver mais uma atividade ou outra, se os rios vão dar suporte para isso. Vamos cumprimentar o pessoal que estão aí conosco, vamos ver quem está aí conosco. Haller, me ajuda, por favor? Vamos lá? Realdinho Bortolim, bom dia. Cleonice Sorato. Amabile Lima. Amabile Lino. Vanderlei Silva. E Pepe Viana. A todos vocês, muito obrigado. Compartilhe aí o nosso programa, o nosso canal com seus amigos, porque os seus amigos também são muito importantes para todos nós. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer alguma pergunta em relação aos recursos hídricos do Rio Uruçanga, que hoje nós estamos aqui com o professor Leonardo, falando um pouquinho, que é coordenador técnico do projeto. Professor, já dá para fazer uma avaliação parcial sobre a quantidade de água, se nós vamos conseguir, se a bacia do rio vai conseguir, por quanto tempo fornecer essa água que tanto a gente precisa? Temos alguns dados preliminares. Hoje temos um evento aqui em Morro da Fumaça, que vamos formular um cenário desejável para a bacia, então uma perspectiva do que a população, o poder público local espera para o futuro. Então, hoje, a gente tem basicamente de uso na bacia irrigação, de uso de água, né? Irrigação, indústria, abastecimento público, abastecimento de cultura animal, né? Então, aquicultura e mineração. Então, basicamente, são esses os principais usos da bacia, sendo que o abastecimento público e a irrigação são os principais usos. Então, é o que mais tem impactado na captação de água, né? São esses dois setores, e que já em alguns trechos de rio, de alguns rios da bacia, já é possível identificar algum déficit entre o que se capta de água e o que o rio produz. Então, tem alguns pontos já em estado crítico, que a gente identificou mesmo sendo dados preliminares, e aí ao longo desses próximos meses a gente vai reafirmar, né, essa questão, e também identificamos problemas de qualidade de água. Então, tem vários pontos ao longo da bacia, em alguns trechos de rio, que tem problemas de qualidade de água, principalmente relacionado ao pH da água, que em alguns trechos foram apresentados dados bem abaixo do normal, né? Então, pH próximo de 3, 4, são pHs ácidos, né? Derivados de derramamento de produtos que têm o pH mais ácido, então isso interfere na qualidade da água, interfere na ecologia dessa região, né? Dessa água, então tem alguns problemas, sim. Então, ao longo desses próximos meses, vamos estar reafirmando isso, apresentando os resultados e poder discutir com a sociedade quais serão os passos futuros para resolver esses problemas, né, esses principais conflitos de qualidade e quantidade de água. O que leva em consideração a bacia? O que significa bacia? A bacia é uma região hidrográfica, né, uma região que é delimitada por montanhas, né, que fazem com que aquela água, a água da chuva, drene para uma calha principal. Então, uma região que drena uma quantidade de água para um rio. Então, esse rio principal é o rio Uruçanga. Então, toda a região em volta que faz essa drenagem, e a gente tem alguns mapas no trabalho, então hoje a gente vai apresentar alguns mapas mostrando a delimitação da bacia. Então, é uma região que drena água para uma calha principal, que é o rio Uruçanga. Então, tem vários outros rios que compõem a bacia, mas que o principal é o Uruçanga. Não sei se eu consegui... Não, ótimo, é isso mesmo. Professor,
Hoje nós temos o nosso Rio Uruçanga, não sei se todas as perguntas aqui você vai conseguir responder, mas se não tem problema, a gente traz outras pessoas no futuro, né? Ou outro dia você volta para passar algumas informações nesse sentido. Hoje nós temos a calha principal, que é o Rio Uruçanga, da bacia, ela é a calha é poluída, né? Por carvão. Há solução para isso, professor? A solução. Principalmente, tem que pensar em, primeiramente, acabar com a poluição, né? Acabar com o aporte de nutrientes na água. Então, fazer o tratamento da água antes que ela chegue no rio. É preciso preservar a vazão do rio também. Então, não adianta ficar tirando a água do rio o tempo todo, porque o próprio rio ele tem a capacidade de regeneração. Então, é necessário que aquela vazão que o rio possui, ela seja mantida para que o rio se regenere. Então, além de tratar o efluente antes dele chegar no rio, a quantidade de água que o rio tem que ser preservada. Não se pode pensar em tirar muita água do rio, porque senão você tira a capacidade do rio de se regenerar, porque ele tem essa capacidade, né? Então, a própria natureza se encarrega se tiver as condições ideais, né? Mas principalmente é eliminar o aporte de nutrientes nos corpos de água, né? Então, a questão do Rio Uruçanga tem o problema do resíduo de carvão, isso, né? Que mesmo já ter estancado essa questão de jogar diretamente como era no passado, mas mesmo assim ele permanece. Isso tem, claro, pelo que a gente percebe também, é uma luta muito grande para a dragagem do rio, né? Que mais de 40 anos ele não sofre não tem uma dragagem, por isso que ele está transbordando também. Qualquer chuvinha ele já invade, né, as margens. Mas esse resíduo ali de carvão, ele sai naturalmente? Quanto tempo leva? Ou é preciso uma dragagem para poder acelerar essa limpeza do carvão? A tendência desse resíduo é ele permanecer no solo, né, no fundo. Então, tem duas possibilidades, ou a dragagem, mas é uma dragagem delicada, porque a partir do momento que você vai revolver aquele fundo, você vai suspender aquele material que estava no solo. Então, é um projeto que exige um pouco de técnica e precisão, porque você não pode simplesmente ir lá dragar, porque você vai levantar esse problema todo vai vir à tona e vai ser carregado rio abaixo, pode ter problemas sérios. Então, é uma questão que tem que ser avaliada ponto a ponto. Então, tem locais que é possível dragar, tem outros locais que não necessariamente a dragagem vai ser a solução. Às vezes, deixar ali pode ser uma solução também. Então, tem que ser visto, é um projeto que é grande, então tem que ser visto trecho a trecho. Então, em determinada região é possível dragar, nessas regiões que tem assoreamento, né, que o rio já está bem raso e que tem problema de enchente, provavelmente a dragagem vai ser uma solução, mas em outros trechos que isso não acontece, talvez isso tem que ser avaliado com calma, a dragagem pode não ser uma solução. Então tem outras formas de resolver esse problema, inclusive o fato de não mexer lá, sabe? Não mexer e deixar que a natureza resolva, e esse problema, resíduo de carvão, ele tende a ficar no fundo do rio, então ao longo do tempo isso vai ficar na calha, e não vai estar em contato com a água, mas se a gente ficar mexendo naquele resíduo, isso vai voltar para a coluna de água. Então tem que ser avaliado com calma, sabe? Tem que ser um projeto específico para o desassoreamento e a despoluição do rio Uruçanga. E esse estudo, o projeto, a parte de dragagem, passa por esse estudo também, professor? Sim, o nosso projeto ele vai avaliar que tipo de ação vai ser feito nesses locais. Então, não vai ser executado a limpeza, mas a gente vai apontar que tipo de projeto, quem pode executar e qual orçamento vai ser alocado para resolver esse problema. Então a gente vai apontar o caminho. Vamos apontar os caminhos e quem pode estar participando, qual orçamento, o nosso projeto ele tem esse papel de apontar os problemas e mostrar soluções.
Pois bem, estamos conversando com o professor Leonardo, que é o responsável técnico pelos recursos hídricos, pelo projeto de recursos hídricos e facial da Bacia do Rio do Sanga. Hoje é o nosso convidado aqui. Tem mais alguém, Rally, que a gente possa cumprimentar? Vamos lá? Salete Rosa, bom dia. Magda Martins e Jefferson Fernandes. A todos vocês, muito obrigado pela sintonia. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Professor, tem a parte cultural de todo o projeto também, que é motivada também nesse projeto. Como é que funciona isso? Isso, a gente tem desenvolvido algumas oficinas ao longo do projeto. São oficinas que a gente usa metodologia participativa, que usa o conhecimento da população, conhecimento local, para trazer informações sobre os recursos hídricos. Porque muita coisa que a gente observa na região é preciso validar com a população. Então, surgem muitas questões que vêm não só da população, mas também do poder público, de representantes de entidades como da indústria, do comércio, então, que vem participando das oficinas, e a gente usa algumas ferramentas para que o pessoal fique à vontade para falar. Então, às vezes, a gente identificou vários problemas na bacia, algumas necessidades imediatas, algumas anseios para o futuro, para resolver alguns conflitos. Então, nesse sentido, a gente traz a comunidade. Hoje é um dia que vai ter, né, uma oficina 1h30 para discutir o que se espera do futuro para a bacia. Então, essa parte cultural, né, ela está mais relacionada a trazer a comunidade para participar do projeto, para ver o que está acontecendo e também dar opinião e mostrar a realidade dos rios da região. Quais são os maiores conflitos, quais são as maiores necessidades e o que se espera do futuro. Quem pode participar hoje, professor? Começando a 1h30? Isso, 1h30. 1h30 aqui no Centro Pastoral, né? Isso. Uhum. É aberto a todos, a população, poder público, representantes de setores. Então, associações, CREA, EPAGRE, quem tiver disponível hoje a 1h30 para participar e tiver disposição para formular um cenário futuro para a bacia, é super bem-vindo. A inscrição a gente faz na hora, vai ter um lanche, vai ter um café, quem tiver interesse em estar participando, então vai ser um dia bem produtivo. Criança, escola, pode participar? Pode também. Pode também. Pode também. Aberto também. Aberto à população. Até mesmo porque nós temos no momento onde as escolas estão debatendo isso. Isso, também, a Semana da Água foi. Semana da Água. Então foi uma data que escolhemos pensando nisso, né? Então tinha Semana da Água na semana passada. Então na sequência vamos fazer essa oficina e vamos pensar no futuro, né? Que é importante. Professor, esse é um projeto que está sendo elaborado pela Universidade Unisul, né? Isso, a Unisul ela tem um histórico já de trabalhar em projetos ambientais e sociais, né? Então já foi feito um plano de recursos hídricos também no norte do estado pela Unisul. Agora estamos no segundo e a universidade ele tem esse papel também, né? Além de ensinar, além de fazer o ensino na sala de aula, tem a parte de pesquisa e a parte de extensão. Então, ela tem que estar com a comunidade, tem que estar ajudando a resolver os problemas da região que ela está inserida, né? Até porque a universidade, falando em Morro da Fumaça, a Universidade Unisul já tem os pés aqui dentro já há um bom tempo, inclusive com o projeto Coopere, né, que é o projeto de recuperação ambiental e criação de peixes, e agora também com esse projeto da bacia do Rio Uruçanga, dos recursos hídricos, né, que trata sobre os recursos hídricos da bacia do Rio Uruçanga, que abrange 12 municípios, né, professor? Isso, são 12 municípios, nem todos estão inseridos completamente na bacia, mas a maior parte está dentro. Então a gente tem que considerar esses municípios dentro. Então é Uruçanga, Morro da Fumaça, posso esquecer de algum, me desculpa, mas
Mas vamos lá, Uruçanga, Morro da Fumaça, Criciúma, Jaguaruna, Pedras Grandes, Içara, Sangão, 13 de maio. Que são vários, né? Mas eu sei todos, peraí, é que vai confundir. Uruçanga já falamos. Uruçanga, Cocal do Sul. Mas desculpa se eu esqueci de alguns, mas depois a gente lista ali embaixo ali na entrevista. São 12, e todos têm participado das oficinas, todos têm algum representante do... Lauro Miller também? Lauro Miller não. Não, é outra bacia, né? Isso, Lauro Miller é outra bacia. Mas é importante que sempre representantes de cada região, de cada município esteja participando dessas oficinas, porque às vezes uma necessidade de um município, ela pode não ser de outro, então a gente precisa estar por dentro de todas as questões relacionadas à água, né? Professor, além desse evento, tem mais algum já programado? Tem. No dia 16 de abril, tem um outro evento, que é uma oficina sobre enquadramento de corpos de água, e dia 30 tem outro também sobre esse tema. Esse tema, enquadramento de corpos hídricos, ele é importante para o desenvolvimento local, porque é nesse momento que a gente vai definir quais parâmetros de qualidade de água cada trecho de rio vai permitir. Então, se a gente pensar que um rio vai ser restrito, né, a gente quer preservar aquele rio, a gente não vai poder pensar em desenvolvimento excessivo naquela região, porque a gente quer um rio preservado. Mas a gente pode tolerar outros rios com alguns parâmetros mais elevados, né? Um rio que passa num centro urbano, que não tem como mudar, né? A gente não vai também pensar que vai resolver todos os problemas da água, porque a gente também tem que pensar no desenvolvimento local. Então, nessas duas oficinas, a gente vai tentar casar o desenvolvimento regional com a preservação dos rios. Então, são duas oficinas, para a gente ver a importância desse tema. Vão ser dois dias, né? Um no dia 15, outro no dia 30. Qual local, professor? E vai ser aqui mesmo. Aqui mesmo, Morro da Fumaça. Opa, show de bola. Então, aí, vê só, para as pessoas interessadas participarem, então, já no dia 15 e dia... 16 de abril e 30 de abril. 16 e 30 de abril, além de hoje, né? Hoje, dia 25, Isso. hoje, dia 25, e depois dia 16 e dia 30 de abril. Isso. Então, todos aí convidados a participar, que representantes aí, professores das escolas, enfim, representando o poder público, né? Tem uma ala que dá para abrir aí para as escolas também participar, para conhecer o projeto, sim, né, professor? Uhum. Então, aí todos estão convidados. Professor, aquilo que eu não perguntei, que você gostaria de dizer, fica à vontade aí, fica... De repente eu não perguntei. Eu queria hoje convidar a todos que estão assistindo ao programa a participarem das oficinas, que é importante a participação de todos. Cada palavra, cada coisa que trouxerem para a gente é importante e vai fazer parte do projeto, né? Então, muita coisa a gente não consegue, os técnicos que estão trabalhando no projeto não conseguem observar, porque são coisas locais. Então, quanto mais pessoas estiverem dispostas a participarem hoje, no dia 16 e no dia 30, vai melhorar. E agora é um período de pensar no futuro, né? Então, esse mês, agora contando de hoje até o dia 30, nós vamos estar planejando o futuro dos recursos hídricos da região. Então, é um momento importante de trazer a comunidade para perto. Professor, muito obrigado. Sempre à disposição. A hora, qualquer evento importante, dá um toquezinho que nós estamos sempre à disposição aqui para divulgar esse trabalho tão importante que hoje está sendo executado pela Universidade do Sul, onde o senhor também faz parte integrante desse projeto. Muito obrigado pela oportunidade e também ficamos abertos para voltar outras vezes, para explicar mais, para responder novas questões, para fazer divulgação. E muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Tem mais alguém aí, Ralé? Vamos lá? Fátima Bernardo. Nilson Roberto.
Rossano Faraco, Lucas Lucas Rodrigues. A todos vocês, muito obrigado pela companhia. Compartilhe aí esse vídeo, essa entrevista que é muito importante. Nosso convidado de hoje foi o professor Leonardo, que é técnico responsável pela projeto de recursos hídricos e facial da Bacia do Rio do Sanga. Foi o nosso convidado nesta manhã de hoje. A todos vocês, muito obrigado. Um grande abraço e acompanhe aí a programação da TV Sul.